como criar o roteiro perfeito nos seus stories, para que não fique nada chato e você consiga colocar na sua rotina como é que eu posso explicar? A tranquilidade de estar fazendo sempre stories. Primeiro, você tem que analisar o que você faz no seu dia. Você provavelmente já tem a sua rotina pré-definida. O que a gente vai estar fazendo dentro dessa rotina pré-definida, seja do seu negócio, seja da sua casa, da sua vida? A gente vai estar documentando cada vez mais esses momentos que você tem. Ou seja, você acorda de manhã e você já tem o seu ritual de café da manhã, beleza? A gente vai começar a inserir dentro deste ritual de café da manhã também a sua documentação deste ritual. Porque a gente vai criar o hábito das pessoas de verem sempre o seu café da manhã, por exemplo. Tem muitas clientes que eu já atendi que a gente colocou o café da manhã como sendo o momento start do dia. Ou seja, ela faz o café da manhã, olha só, tô falando ou seja demais, né? Mas ela faz o café da manhã dela, voltando aqui, e ela vai lá e documenta. E as pessoas, ao verem isso, já sabem que, opa, peraí, ela tá disponível, vou mandar mensagem. É como se fosse, sabe quando você entra na loja e gira a plaquinha de estamos abertos, fechados abertos? É basicamente isso. O primeiro stories do seu dia, ele pode ser um ritual que as pessoas se acostumam, se habituam com ele e elas vão identificar sobre você está funcionando, você não está funcionando. Então você vai levando ao longo do dia esse diálogo de acordo com isso, de acordo com o seu ritual. Mas vamos lá. A gente começa o seu roteiro do seu dia com o seu primeiro ritual. Dentro deste primeiro ritual, a gente vai ali por umas 8, 9 horas da manhã, de acordo com o horário que você acorda, né? Você vai postar o que você fez, o que você sempre faz quando você acorda. Depois disso, você vai trazer a possibilidade da pessoa te responder em enquetes, porque você vai conseguindo escolher o que você vai falando ao longo do dia. Como, por exemplo, hoje você está decidindo se você vai falar entre massagem da drenagem linfática ou massagem modeladora. Você vai abrir a câmera para você e vai falar, gente, hoje eu não sei, quero falar com vocês sobre massagem linfática ou drenagem linfática ou massagem modeladora. O que vocês preferem? Abre uma enquete. Abre uma enquete e deixa o pessoal votar. Isso ali por umas 9 horas da manhã. Mas essa enquete não necessariamente tem que ser sobre algo que você vai falar. E sim sobre o que a pessoa mais gosta, como é que ela tá. Essa enquete, para que ela vai servir? Muitas vezes para a pessoa conseguir se comunicar contigo e aí ela responder de uma maneira mais fácil. Sabe quando você pergunta assim, e aí pessoal, como é que vocês estão? Mas é um story, então ela não tem a chance de responder. Com essa enquete, ela já vai conseguir responder para você. Ah, tô bem. Não tô muito bem hoje. Tô com esperança, tô baixo astral. Essas coisas sempre pode trazer junto. Traz uma enquete para a pessoa conseguir interagir contigo. E aí, ele por umas 9 horas da manhã, faz enquete disso, faz enquete de alguma coisa que você vai fazer, alguma coisa que você gosta, que você sabe que seu público gosta. Sempre tenta colocar uma enquetezinha para gerar mais engajamento e as pessoas estarem mais juntos contigo. Eu vou explicar melhor sobre como funciona esse engajamento e no tópico de algoritmos, beleza? Trouxe a pessoa mais junto ali por 9 horas, fez uma enquete. Ali por 11 horas da manhã, você pega e você dá uma dica interessante para a pessoa sobre alguma coisa que acontece no seu negócio que todo dia você faz, que para você já é meio óbvio, mas para a pessoa não, para ela é uma grande coisa. Eu vou dar um exemplo da confeiteira, por exemplo. Vou dar um exemplo, por exemplo? E eu vou dar o exemplo da confeiteira. O que acontece? Para a confeiteira é óbvio como é que faz para cortar um bolo. Mas pra gente, leigos, meros mortais, se for aqueles bolos mais altos, a gente não faz nem ideia de como é que corta. E esses dias eu estava olhando no TikTok e vi um vídeo de como cortar este bolo. Que os bolos mais altos, em vez de a gente cortar como se fosse pizza, a gente vai cortar em fatias ele e vai facilitar e você vai conseguir cortar assim, assim, assado. Gente, isso mudou meu dia, mudou minha vida. E era uma dica que provavelmente a confeiteira faz isso todo dia. Pra ela não faz diferença, porque pra ela já é super normal. Pra mim, por exemplo, esses dias eu dei uma dica que é batata, que eu sempre faço, que eu compartilho o meu Reels nos Stories. No momento que eu tô gravando esse vídeo, quando você compartilha o seu vídeo teu Reels nos Stories, as visualizações aumentam. Então, o que acontece, tá? Pra mim era óbvio, mas pro meu público não era. Então eu compartilhei uma dica, ensinei como é que fazia isso e ainda coloquei uma enquete. Gostaram? Você já sabia disso? O que acontece? Viu que eu falei que às 11 horas a gente compartilha uma dica? Tá anotando, né? Às 11 horas a gente vai compartilhar alguma dica sobre o seu dia, sobre alguma coisa que é útil no seu dia a dia, na sua rotina. E pra pessoa talvez é uma completa novidade, mas pra ti não é. 11 horas compartilhar uma dica? Beleza, seu horário de almoço, você pode mostrar alguma coisa da sua rotina nesse horário de almoço. E aí, a gente vai vir
aqui para duas possibilidades. A primeira possibilidade é você tem serviços e a segunda possibilidade é você trabalha com produtos. Vamos falar sobre produtos primeiro, que é um pouco mais denso. Quem trabalha com produtos geralmente quer mostrar produtos, né? Produto, produto, produto. Mas ao invés de simplesmente sair mostrando o produto, a gente coloca um roteiro dentro do roteiro. Este roteiro dentro do roteiro, ele consiste no quê? Naquele dia você vai contar para as pessoas o que você vai mostrar, mas você não vai sair pegando, aqui eu tenho uma caneca para vender. Não, de jeito nenhum, não é assim. Você quer vender essa caneca, tá? Seu objetivo final é vender essa caneca. O que você vai fazer? Vamos ensinar aqui, Marília, atriz, vai ensinar para vocês como é que eu venderia essa caneca nos meus stories. Abre aspas, comecei a gravar. Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês uma novidade que chegou aqui na loja e tá sensacional, vocês não vão acreditar. É uma caneca linda, ela é toda dourada, metalizada, sabe? Ela tá com uma frase de efeito, uma frase sensacional. Ela mantém a temperatura ela mantém a temperatura pelo tempo certo. Você vai conseguir tomar um café e vai ficar ainda muito estilosa. Vou mostrar pra vocês. Esse foi meu primeiro stories, foi a minha prévia. Anota aí. Primeiro stories do seu roteiro de produto. Prévia. O que é a prévia? Na prévia você vai falar pra pessoa sobre alguma coisa que você vai mostrar sem mostrar a coisa ainda. Beleza. Segundo stories, tá? Aqui, gente, olha só. Olha essa caneca. Tá vendo? Deixa eu focar na caneca aqui. Olha bem essa caneca, ela é toda dourada. Tá vendo a frase dela? Acho que não vai dar foco aqui pra vocês, vou dar um foco melhor. A frase dela, gente, aqui não sai, é maravilhosa. Ela cabe 350 ml, ela é toda em louça. Vai ser uma caneca que vai ficar perfeita na sua mesa, mas é uma louça que você não tem noção da qualidade. Você pode bater nela sem querer que ela não quebra, ela tem uma resistência, ela é firme, sabe? E sem falar que você pode lavar, claro que com cuidado, mas você pode lavar e você vai ter uma caneca linda, maravilhosa assim por muito tempo. Aqui eu falei das características técnicas, falei que ela é de louça, falei quantos ml ela cabe, falei como é que é a pintura dela, falei o que está escrito nela, tudo que é técnico, tá? Agora, o próximo Stories a gente vai falar sobre benefícios. Essa caneca aqui vai te deixar maravilhosa, porque olha esse metalizado, gente. Esse metalizado vai te deixar se sentindo muito mais deusa, muito mais musa. Você precisa ter essa caneca para se sentir cada vez ainda melhor, cada vez mais bonita. Sabe quando vai tirar aquela foto de manhã? Aquela foto quando você vai fazer os seus stories? Imagina com uma caneca assim, uma caneca toda no metalizado, toda no glamour. Perfeito, né, gente? Perfeito. Sem falar que ela mantém a temperatura, fica um café muito mais agradável. A grossura da borda dela faz com que tu te sinta melhor o aroma. Ela é com o bocal bem aberto, então o benefício é que o aroma ele vem todo pro seu nariz. Enfim, é a caneca perfeita que você precisa ter na sua casa. Aqui, nesse Stories, eu falei dos benefícios desta caneca. Vamos lá, recapitulando. Comecei com uma prévia, falei das características técnicas dela, mostrei os benefícios de ter essa caneca, mostrei, por que é bom, o que muda na minha vida ter ela. E agora eu vou colocar ela num contexto. Agora imagina você recebendo seus amigos em casa e mostrando essa caneca linda, maravilhosa, uma caneca toda glamurosa, fazendo aquele videozinho seu nos stories, né, que a gente tem que fazer todo dia, não adianta, com uma caneca charmosa assim. Inclusive, olha essa frase, é a frase perfeita, gente. Não tem como vocês não quererem essa caneca. Ela vai combinar com a sua roupa, ou seja, aquela foto, sabe, dos stories que a gente faz? Ela vai combinar com a roupa, olha, eu tô de preto, combina super, olha isso. Eu fico muito elegante, muito chique. Eu vou botar uma mesa posta com essa caneca, seus amigos que forem te visitar vão com certeza perguntar de onde ela é. Sem falar que você vai se sentir muito mais tranquila, muito mais bonita, muito mais chique, muito mais elegante de olhar uma caneca, né? Gente, ela é dourada, ela lembra ouro. Você vai olhar pra ela e vai pensar, meu Deus do céu, dinheiro, ixalá. Entendeu? Você precisa ter essa caneca em casa. Aqui eu coloquei a caneca num contexto. Eu falei pra pessoa que ela combina com a roupa, que vai ficar muito bonito nas fotos. Fiz a pessoa imaginar que ela tá com a caneca fazendo uma foto bem chique, e essa caneca tá de fundo, essa caneca tá do lado dela, combinando, traz essa lembrança do ouro, traz essa lembrança porque ela é dourada, né? Ela é esse dourado
metalizado, traz essa lembrança de que vai ter muito mais glamour, essas coisas todas. Eu botei a caneca num bendito contexto e fiz a pessoa imaginar que ela sou eu. A gente sempre tenta fazer isso. Faz a pessoa imaginar que ela é você e em que contexto essa caneca combinaria com a pessoa. Falei sobre o café da manhã, falei sobre receber as amigas, falei sobre várias coisas e coloquei em vários contextos. Feito isso, a gente vai chamar para ação. Gente, essa caneca aqui, ela veio 5 unidades para mim, só 5, e eu já recebi encomenda de 2, ou seja, eu tenho 3 canecas dessas disponíveis. Se você tiver interesse, me manda agora no direct uma foto, me manda agora no direct o pedido para ela, que eu reservo ela para ti e eu vou estar te entregando ela. O pagamento ele pode ser tanto no cartão quanto no dinheiro no Pix à vista, como você achar melhor. Eu parcelo até 3 vezes no crédito e ela pode ser tua, é só me mandar agora mesmo no direct que você quer que eu reserve ela para você. Fiz a chamada para ação. Diz para a pessoa, olha, fulaninho, se tu quiser, me manda uma mensagem que eu vou reservar ela para ti. Chamei para ação, depois de fazer esses videozinhos, vou botar 2 fotos dessa mesma caneca, uma caneca tipo na minha mão, segurando a caneca, assim. Posso botar uma foto dela na mesa, aqui não vai aparecer, mas ela na mesa. E vou escrever embaixo, assim, gostou? Me chama aqui e reserve a sua. Gostou? Garante a tua me chamando no direct. 2 fotinhos nos próximos stories e as pessoas elas vão entender que elas precisam te chamar para adquirir esse produto. Você vai ver, vai funcionar. Agora, fechamos o produtos olhando para o lado de serviços, o roteiro não vai ser tão diferente. O que vai acontecer? Você só não vai ter um produto aqui para mostrar. Mas você vai falar da prévia, você vai fazer com que as pessoas imaginem o seu serviço. Por exemplo, você tem uma consultoria de imagem, tá? O que você vai fazer? Você vai falar da prévia, vai falar da consultoria, vai falar de um serviço em específico, vai fazer a pessoa imaginar, vai falar dos benefícios, das características técnicas, vai colocar num contexto, vai fazer a pessoa imaginar que ela é você e como é que ela se sentiria e vai colocar para chamar para ação. Ou seja, não vai mudar grande coisa. O que vai realmente mudar é que você tem que entender como é que a pessoa vai se enxergar, vai enxergar o todo do serviço nessa chamada para ação, nesse roteirinho. Feito isso, feito esse roteiro, que seria no primeiro horário da tarde, que é quando eu recomendo, ou ainda que de manhã, abre aspas aqui, pessoal, que eu vou falar isso de novo no fim do vídeo. Não existe necessariamente uma regra que é padrão, que é só isso que não pode mudar. Não existe isso. Mas este é o básico até você se sentir confortável para criar suas próprias regras. Volta, fecha aspas, fecha parênteses. Você fez isso, fez esse roteiro, aí ali é perto do meio da 1h da tarde, 1h30, você vai abrir uma caixinha de perguntas falando sobre esse tema específico. Como é que você vai abrir a caixinha de perguntas, tá? Você falou da caneca, tá? Vamos imaginar que você falou da caneca, e aí você vai abrir uns outros stories sem a caneca, sem mais caneca, você já fechou aqui o tema canecas, tá em outro cenário, mudou de cenário, porque é importante mudar de cenário para não ficar um negócio monótono. Mudou de cenário, aí você vai falar para a pessoa, então eu queria falar para vocês como é que faz para conservar a sua caneca por mais tempo. Se a sua caneca for assim, assim, assado, você faz isso. Você está dando uma dica e aí você vai aproveitar para fazer uma caixinha de perguntas com qual tipo de caneca que você gosta mais, qual tipo de caneca que você quer ver por aqui. Qual é a sua maior dúvida na hora de limpar a sua caneca? Você sabe como você deve guardar a sua caneca da melhor maneira possível? Sim ou não? Você vai criando um diálogo, e aí eu te digo que criar um diálogo é o seguinte, você vai fazer 2, 3 stories com enquetes sobre o tema, e aí, ainda sobre o tema, você vai fazer uma pergunta-chave que a pessoa tenha que responder com a opinião dela, mas que não seja muito complexa, para colocar numa caixinha de perguntas. Lembrem sempre desse roteiro. Criou o diálogo, botou 2, 3 enquetes sobre este diálogo e aí abriu a caixinha de perguntas sobre este diálogo. Se você simplesmente jogar uma caixinha de perguntas no meio do nada, como se fosse uma bomba que caiu na vida da pessoa, ela não vai te responder, vai te ignorar e vai passar reto. Então, cria o diálogo sobre o tema específico e abre a caixinha de perguntas. Eu posso falar isso
Por exemplo, para quem faz micropigmentação, tá? Se você faz micropigmentação, você pode falar sobre as dicas, sobre cuidados, e aí você pode abrir uma caixinha de perguntas quais foram os motivos que você ainda não fez a sua micro, entendeu? Tipo, você criou o diálogo antes e aí lançou a caixinha de perguntas. Falou dos benefícios. Gente, isso aqui é um mundo vasto demais. Eu não posso simplesmente falar assim, faz isso, isso e isso. Porque essa toda a parte da comunicação você vai trazer da linha editorial, da parte onde você já decidiu sobre o que você vai falar, e aí, trazendo essa comunicação da linha editorial, você vai induzir a pessoa a te responder alguma coisa. Mas tem que ser uma temática dentro da sua linha editorial que combina com o tema do dia que você está falando, para não ficar um negócio tipo, de manhã eu tô falando sobre abóbora e de noite eu tô falando sobre caminhão, sabe? Não conversa muito bem. Se de manhã você quer falar sobre abóbora e de noite você quer falar sobre laranja, tudo bem, ainda faz sentido, ainda a gente está dentro da fruteira, digamos assim. Mas quando você sai completamente, fica uma grande bagunça. Então não façam isso. Tentem ficar conversando sobre as mesmas temáticas, e eu não quero dizer sobre o mesmo assunto, mas sobre as mesmas temáticas durante aquele dia. Isso não significa também que no dia seguinte você vai manter isso. Não! Hoje você fala isso, amanhã você fala um negócio completamente diferente e no outro diferente também, ainda dentro da linha editorial, mas com um assunto diferente. Por quê? Para não se tornar repetitivo. Muito cuidado para não serem repetitivas, beleza? Voltando para o nosso roteiro, que era a ideia inicial, tá? A gente conversou, mostrou o roteirinho sobre os produtos e serviços e a gente vai voltar para o nosso roteiro, onde a gente finaliza o dia. Por quê? O que tu fez, tá? Tu acordou, vamos recapitular tudo. Tu acordou, tu fez os stories de ritual de manhã, tu fez enquetes perguntando sobre as pessoas como elas estão, sobre o que elas gostam. Depois tu deu uma dica. Depois dessa dica tu fez um roteiro sobre o teu produto, o teu serviço. Depois desse roteiro sobre o produto ou serviço, tu trouxe as pessoas para mais perto de ti com alguma temática em especial, com uma enquete, e aí a caixinha de perguntas, respondeu as perguntas, inclusive se não tiver nenhuma resposta das perguntas no começo, você manda 2, 3 para as pessoas destravarem e começarem a responder mais, respondeu essas perguntas, seguiu o baile, foi conversando com as pessoas, até que no fim do dia é como se você fechasse a loja e fosse para casa. Só que, diferente de fechar a loja, você vai continuar tendo essa comunicação. As pessoas querem saber se tu vai ler um livro, se tu vai tomar um vinho, o que tu vai fazer, o que vai te humanizar como pessoa nesse roteiro. Então, esse processo, ele tem que estar todo conversando também com os bastidores. Tenta enxergar como é que a aula de bastidores vai estar entrando aqui e você vai perceber como, depois de fazer todos esses roteiros, o roteiro de bastidores, esse roteiro aqui que a gente está falando nessa aula, vai ser muito fácil conseguir ter os 30 stories que eu peço por dia. Vai ser muito tranquilo. Trouxe a temática do roteiro junto, não esqueceu dos bastidores, e você vai enxergar que, inclusive, esses bastidores vão ser as coisas que vão ser os seus rituais, o que está acontecendo antes e depois do produto em específico. Nesses espacinhos, é os bastidores que eles aparecem. Trouxe os bastidores, fechou o roteiro do dia, mostrando alguma coisa do seu ritual, alguma coisa do seu dia. E é isso, pronto para o dia seguinte. Viu como o roteiro não fica tão difícil? No começo é um pouquinho mais trabalhoso, por quê? Porque você vai ter um pouco de dificuldade de saber o timing das coisas, saber a hora de fazer aquela coisa. Mas é só você começando que você vai entender como é que vai ser tudo. Mas anota o passo a passo, digamos assim, anota o que você tem que fazer a cada hora do seu dia, conforme foi aparecendo na tela, e aí você vai conseguindo destrinchar isso melhor. E que nem eu disse naquele parênteses, não existe uma regra concreta, tipo, não pode ser diferente. Pode sim, pode sim. Se a tua realidade é diferente, a gente pode ir adaptando, mas o que a gente não pode deixar é de mostrar o serviço, de mostrar o produto, de mostrar o ritual, de abrir caixinha de perguntas, de abrir enquete. Isso a gente não pode deixar de fazer. O que a gente pode ir alterando é a ordem que essas coisas vão acontecendo, mas a presença ali, mostrar os bastidores, mostrar tu como pessoa, é muito importante. Já aproveita e senta o dedo na próxima aula que a gente vai falar sobre aparecer nos stories, que é extremamente importante, é uma aula curtinha e você tem que internalizar isso. Bora lá?